Olá, meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, professora e amo muito o que eu faço. Essa aula está sendo destinada aos estudantes, da Escola Técnica Centro Técnico Templário de Construção do Jacuípe. Fazendo lembrar mais uma vez, tá? Que essa aula é a aula da disciplina de Gerontologia. Essa é a aula de número 6. E hoje a gente vai falar sobre hidratação e nutrição da pessoa idosa. Então, cola comigo, já pega seu papel aí, né? Seu caderno, já pega seu lápis, já vamos aí começar a fazer as anotações, tá certo? Então, bora para a aula, que a aula hoje tá top, muito interessante. Bora lá, cola aqui comigo. Vamos lá. Quando se trata, né, da pessoa idosa e quando se trata da hidratação e nutrição da pessoa idosa, a gente vai ter aí, né, os fatores que influenciam na nutrição do idoso. Então, a gente vai ter menor acessibilidade dos sentidos, né, da visão, paladar e olfato, dificuldade na mastigação e na salivação, digestão mais lenta, prisão de ventre, né, mais frequente, menor sensação de sede, tá? Isso se dá justamente porque o idoso ele vai ter essa dificuldade, né? Quando chega essa fase idosa, até muitas vezes pelo próprio esquecimento, né? Então acaba não lembrando da sensação. Solidão, né? Internação, né? Pode estar ocorrendo. Maior frequência de doenças e ingestão de medicamentos pode estar atrapalhando no processo nutricional desse idoso. Então, para os profissionais da enfermagem, a gente tem algumas condutas e práticas, né, que a gente deve estar fazendo aí, né, no processo de orientação. Então, o que a gente deve fazer é fazer, né, a orientação para que faça de 4 a 5 refeições por dia, oferecer pratos atrativos na sua apresentação, né, como saladas cortadas em pequenos pedaços. Esta alimentação ela tem que se tornar muito mais atrativa para que o idoso ele tenha o desejo de fazer essa boa alimentação, abundância de produtos lácteos, comer acompanhado, para que o idoso ele continue tendo o desejo de fazer a alimentação. Alimentos devem ser, né, cozidos, grelhados ou assados. A nutrição enteral, a gente vai ter aí, ó, é indicada, né, quando a deglutição, né, está com alguma dificuldade, ou seja, ele não está conseguindo engolir o alimento. Então, nesse processo, aí sim vai ser necessário o processo de nutrição enteral. Isso pode acontecer na senilidade ou na senescência, porque na senilidade, por alguma debilidade, o indivíduo pode ter a necessidade, né, por alguma patologia, ter necessidade da nutrição enteral, ou mesmo na senilidade também pode acontecer simplesmente porque, né, o idoso ele vai ter no seu aparelho digestivo, ele pode ter ali o gotejamento contínuo, certo? Um gotejamento que pode estar acontecendo e também porque o idoso ele perde muitas vezes como é que eu vou dizer? Ele perde o controle aí da musculatura. Então, na hora de fazer o processo de deglutição, ele já não tem aquele controle e acaba muitas vezes engasgando literalmente. Então, nessa situação, no processo de senilidade, então é indicado fazer a nutrição enteral, certo? E aí, pessoal, né, pode ter algumas complicações, né, como intolerância digestiva, por aporte, né, inadequado ou administração rápida, manifestando-se com vômitos. Pode ter a questão da broncoaspiração, tá, na pessoa idosa, tanto com senilidade, né, no processo de senilidade ou de senescência pode acontecer, né, por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes a gente só tem a gente só faz esse tipo de associação à senilidade, que é o processo evolutivo, né, do envelhecimento associado a patologias. Mas um processo de senescência, que é o envelhecimento, né, natural do indivíduo, também pode acontecer, porque, consequentemente, o idoso nesse processo ele está mais debilitado, ele já não tem aí todas as suas capacidades comuns, né? Devido, né, aí à broncoaspiração, devido ao uso contínuo de sonda nasogástrica, né, e ineficiência dos esfíncteres esofagianos, culminando no mau funcionamento da sonda, tá? E aí a gente tem uma observaçãozinha, né, que a gente deve observar sempre, né, que o idoso estiver em uso contínuo de sonda, não colocá-lo em decúbito dorsal. Então serve aí de observação, tá? Justamente para não proporcionar aí a facilidade da broncoaspiração. A gente tem o processo de desidratação, que ocorre quando a perda de líquidos, né, é superior ao aporte.
a relação existente entre entradas e as perdas corporais que produzem-se através de, pele, respiração, urina, aparelho digestivo e outros. Por exemplo, pela pele a gente vai ter aí o suor, que são eliminados cerca de 500 ml por dia para cada grau de subida de temperatura. As perdas aumentam de 1 litro para cada 24 horas e na respiração cerca de 500 ml nas 24 horas se o idoso não apresentar dispneia. Na urina, depende de certos medicamentos, e de múltiplas doenças. No aparelho digestivo, pela boca, ou seja, em vômitos, ou também pelo ânus, que é no caso aí das fezes. E outras, que a gente vai ter drenagens cirúrgicas, fístulas e etc. O idoso, pessoal, consegue expressar sua sensação de sede, não consegue estar fazendo essa expressão aí da sensação de sede devido a algumas causas, como por exemplo a demência, a afasia, por não ter acesso ao líquido que deseja, por estar incapacitado, sozinho no domicílio, comatoso, ou seja, está ali acamado e sedado, Muitas vezes nesse fato aí acaba que o idoso ele muitas vezes não tem acesso a essa hidratação, que é tão importante e necessária para o idoso, Na assistência ao idoso em domicílio, a gente tem alguns critérios que na atenção à saúde, a gente tem aqui as nossas evidências. Eu vou mostrar para vocês até um índice de avaliação, tá? Mas a assistência ao idoso no domicílio consiste em desenvolver atividades de saúde no domicílio do paciente idoso. O técnico de enfermagem realizará, olha só, importante, viu? Atividades de cuidados, ao mesmo tempo que se oferece para educar ou treinar, um familiar, registrar as atividades realizadas e outros cuidados prestados, observar a higiene, vestuário, estado da pele, mobilização, alimentação e eliminações, realizar procedimentos, administração de enemas, medicamentos, higiene corpórea, curativos e sondagens. Tá? Na avaliação da capacidade funcional do idoso, a gente vai ter aí a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, tá? Vai ter o processo de envelhecimento, ao que cursa em geral, com o aumento de doenças e condições que podem levar à incapacidade funcional. O Código Internacional de Classificação das Incapacidades, que é o CIF, é um sistema de organização e padronização da funcionalidade e incapacidade associados aos estados de saúde, segundo a OMS, de 2003. Aí a gente tem, na sua funcionalidade, refere-se às funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação, indica os fatores positivos da interação entre o indivíduo e os seus fatores contextuais. É importante a gente observar essa parte, porque a partir do entendimento dessas classificações é que a gente vai conseguir fazer a pontuação lá, justamente no índice, justamente de CATS, que a gente vai fazer a avaliação. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso para vocês. Incapacidade, refere-se às deficiências, limitações de atividades e restrições na participação, indica os aspectos negativos da interação entre o indivíduo e seus fatores contextuais. Fatores contextuais, pessoais e fatores ambientais, a gente vai ter aí. Idoso saudável, pessoal? A gente vai ter aí a nossa classificação, que é aquele que mantém sua autonomia e independência, mesmo que seja portador de uma ou mais patologias, e que essas, dependam diretamente da funcionalidade, a abordagem da gerontologia, geriatria, que deve avaliar todos os fatores que interferem na funcionalidade. Então, a gente vai ter aí essa avaliação. Então, a gente vai ter na avaliação funcional, que busca conhecer em que nível as doenças ou agravos impossibilitam a execução das atividades cotidianas das pessoas idosas de forma autônoma e independente. A avaliação funcional é feita medindo-se o desempenho nas atividades denominadas atividades de vida diárias, que são chamadas aí de AVDs, que se subdivide
em atividades básicas de vida diária, né? Aquelas relacionadas ao autocuidado, e atividades instrumentais de vida diária, né? Que são aquelas relacionadas à capacidade de levar uma vida independente dentro da comunidade onde vive, e inclui a capacidade para preparar refeições, realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, né, administrar as próprias finanças, tomar seus medicamentos, né? Então a gente tem aí, né, com observação nas ABVDs, né, que são avaliações pelo Index de Independência nas atividades de vida diária, desenvolvido por Sidney Katz, conhecido, né, por índice ou escala de Katz. Essa escala de Katz, pessoal, foi, né, criada em 1965 por Sidney Katz, né, e por seus colaboradores. Então ele teve aí a criação. Então eu vou mostrar para vocês, né, como é essa escala. Então ela funciona basicamente desse jeito. Em algumas instituições vocês verão, né, que a demonstração, a disposição desse questionário vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas as perguntas, o índice basicamente é esse. Então, aí tem o seguinte, né? A atividade mostra se ele é independente nesse tipo de atividade, e aí você vai marcar com sim ou não de acordo com a avaliação. Essa avaliação, tá? Ela pode ser feita pelo técnico de enfermagem, ela pode ser feita pelo enfermeiro, pode ser feita pelo cuidador, pode também ser feita pelo familiar, certo? No intuito justamente de ajudar nesse processo. Mas se for a nível de registro, né, de unidade de saúde ou hospitalar, vai precisar ser feito por um profissional da área da saúde. Então a gente tem aí, né, o banho, né? Aí tem aí, é independente, não recebe assistência ou somente recebe em uma parte do corpo, então vai marcar sim ou não. Vestir-se, ó, escolhe as roupas, né, e se veste sem nenhuma ajuda, exceto para calçar sapatos. Higiene pessoal. Vai ao banheiro, né? Usa, veste-se, né? E retorna sem nenhuma assistência. Pode usar, né? Bengala ou andador como apoio, usar comadre, urinol à noite, transferência, tá? Então a gente vai ter transferência, continência e alimentação aí ainda, tá? Então a gente tem essa escala que é muito interessante. Continuando com transferência, olha o que diz: consegue deitar e levantar de uma cama ou sentar e levantar de uma cadeira sem ajuda, né? Na continência, tem autocontrole do intestino e da bexiga. Na alimentação, alimenta-se sem ajuda, exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão. Então é interessante porque você sabe até que ponto aquele idoso ele tem a sua independência. Se ele tem uma dependência parcial, se é uma dependência total, certo? Então, a gente, de acordo a isso, começa a se analisar e justamente, né, verificar como esse idoso ele pode estar. Em uma dessas visitas, pessoal, né, em relação ao trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer um idoso, né, que ele estava no processo de depressão, porque ele tinha perdido a esposa e simplesmente ele deixou de fazer tudo, né, e ficou acamado. E o idoso ele não demonstrava nenhuma patologia que explicasse, né, aquela situação. Então foi aplicada essa avaliação e percebemos que por conta da depressão estava deixando esse idoso ali, né, sem sua independência, justamente por conta da depressão, justamente por perder um ente querido. Então, fazer esse tipo de análise vai nos ajudar a fazer, né, um prognóstico melhor e ter uma ajuda ali, né, completa da equipe de saúde para poder sanar aquela situação. Então, esse idoso ele foi encaminhado, né, justamente para o CAPS, começou a fazer o tratamento e logo depois a gente começou a ver essas mudanças. Então, é muito importante, né, que o profissional de saúde ele esteja atento a esse tipo de recursos, certo? Vocês aí que são técnicos, né, que irão se formar nessa área, que vocês prestem atenção, tá? Para que a gente possa prestar um cuidado específico para esses idosos, tá? E aí a gente tem também a escala de avaliação de equilíbrio, né, que é o índice de Tinetti, certo? Olha só, né, aí vai avaliar o equilíbrio, né, se está sentado, se pode, né, levantar,
tentativas de levantar, assim que levanta nos primeiros 5 segundos. Isso é muito importante para avaliar, né, se o idoso ele tem algum problema de osteoporose, algum problema ósseo em específico, né? Equilíbrio em pé, teste, né, dos 3 tempos, olhos fechados, mesma posição, né, do item 6, girando 360 graus, eita, retado, né? Sentando. Então, dá para poder fazer essa avaliação aí completa, tá? Depois a gente eu vou estar passando para vocês o arquivo com essas duas escalas, certo? Que é para vocês terem aí como fazer, né? E já ir testando aí nas pessoas, né, que vocês têm aí na residência de vocês ou alguém próximo, justamente para que vocês consigam ter uma noção mais ou menos de como é esse tipo, né, de teste. E aí, pessoal, a gente tem a mobilidade, né? A mobilidade, pessoal, é fundamental para a execução das AVDs, né? Depende basicamente da postura, marcha, né, da capacidade aeróbica e do funcionamento dos sistemas fisiológicos principais. A gente tem a postura, né, que são frequentes em idosos e presença de hipercifose torácica ou, né, toráco-lombar, e associada à flexão do tronco, né, protusão do pescoço e retificação, né, lordose lombar. Essas alterações deslocam o centro de gravidade para frente, predispondo o idoso a instabilidades posturais e às quedas. Então, isso pode estar acontecendo. Olha só aí a postura do idoso, né? Como é que deve ser, e as alterações de postura. Então, aí, ó, nessa primeira, a gente está vendo a hipercifose torácica, certo? E na segunda, a gente está vendo a toráco-lombar. Então, se vocês observarem, esse idoso ele acaba ficando mais inclinado, né, para frente, e isso muitas vezes acaba facilitando as quedas aí do idoso, né? E aí, pessoal, a mobilidade, a gente tem a marcha, né, o envelhecimento e ou doenças e problemas nas estruturas que são responsáveis pelo controle da marcha, medula, córtex, né, cerebelo, gânglios de base. Então, a gente tem aí, né, as alterações do sistema osteomuscular, na cognição, né, alterações nos pés, na visão e efeitos adversos de medicações podem predispor o idoso a instabilidades na deambulação e, consequentemente, a quedas. Então, justamente, pessoal, essas dificuldades aí podem estar levando o indivíduo à queda e realmente para o idoso é bem complicado, né? Então, quando a gente fala, né, dessa fase que o idoso ele pode aí, né, tá passando, é uma fase bem complicada, né, para o idoso, certo? Se o idoso, né, se a gente não faz, enquanto profissional da saúde, a gente não faz um acompanhamento adequado, não realiza esses testes que devem ser realizados da maneira correta, então a gente deixa uma margem para que esse idoso, ele tenha aí, né, as suas debilidades muitas vezes não sanadas, porque, como eu falei, né, na situação a qual eu passei, né, no trabalho. Então, um idoso que estava sofrendo processo de depressão por ter perdido, né, a esposa, então, por conta da depressão, ele mostrava um quadro totalmente, né, de falta de independência. E a gente começou a notar que ele era muito dependente dos familiares e tudo mais, passou a morar na casa, né, de uma das filhas, então passou ali, né, a não querer mais levantar, a não ter mais vontade de fazer uma boa alimentação, e aí começou a ficar complicado o quadro desse idoso. O idoso por si só, no processo de senilidade, no processo de senescência, ele já está passando por mudanças, né? Ele já está tendo perdas significativas celulares. Então, não tem mais por que, né, agravar mais a situação. Então, a questão psicológica pode debilitar 100% e principalmente as funções motoras. Porque muitas pessoas falam, pelo fato de ser uma doença psicológica, está tratando da psique, ou seja, só está tudo aqui, né, na mente, está na cabeça. Então, não vai causar debilidade motora, mas pode ocasionar
essa debilidade. E quando se trata de idoso, todo cuidado é pouco, né? Então, eu deixo essa aula aqui com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam, de fato, estudando, tá? Uma coisa que eu acho interessante, tá, pessoal, é que nesses últimos dias a evolução ela continua, as pessoas continuam estudando, né? E as pessoas que não optarem ou não aproveitarem a oportunidade de se qualificar, de melhorar, de estudar mais, porque não é somente ter um diploma, tá? Não é somente terminar o curso, é de fato vocês aprenderem, absorverem, trabalhar, fazer o máximo que vocês puderem, inovar na área de vocês, porque é isso que vai fazer você ser um profissional diferente, tá? Então, espero de verdade que vocês estejam aproveitando, né, todo esse trabalho que o Centro Técnico tem, né, desempenhado para vocês, tá? Então eu sei que vocês são geniais, que vocês têm todo o potencial e que vocês podem fazer toda a diferença, se assim vocês desejarem, tá bom? Sempre, com certeza, com todo sacrifício, mas que será um sacrifício válido. Então, meninos e meninas, né, um cheiro para vocês, muito obrigado, tá? E até a próxima, ó, cheiro para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.